E aí, pessoal, beleza? Paulão aqui na área de novo com mais um bate-papo de informática para concursos. E agora nós vamos conversar sobre as ferramentas Linux, beleza? Já vou dar aquele Alt Tab lá direto para o PowerPoint, só queria dizer um detalhe importante. Não se esqueça que Linux é um sistema operacional open source, ou seja, ele é livre. Ele pode ser da sua grande forma baixado, trabalhado, alterado e distribuído. Perfeito? Por isso que você vai encontrar no mercado várias versões diferentes do Linux para que você possa baixar. Algumas até pagas, tá? Porque tem empresas que trabalham, oferecem suporte técnico, material de suporte, então elas cobram uma taxa por isso, perfeito? Ele é fortemente utilizado hoje na área corporativa, porque ele é um sistema que acaba sendo leve comparado a outras plataformas e também robusto, perfeito? Bom, eu vou jogar meu Alt Tab aqui e o nosso papo vai para o SUSE, né? Inclusive está no edital SUSE SLES 15SP2. O que é isso? O Paulão traduz isso aí, é receita de pudim, velho? Não, gente, não é não. É o seguinte, é uma distribuição Linux alemã, o SUSE, tá? Ele é o Enterprise Server, então ele é uma plataforma completa. 15 é a última versão do sistema, tá ok? Perfeito, ele tem várias versões, como eu te falei, ele vai sendo atualizado constantemente e vão sendo distribuídas versões novas. E o pacote de melhorias liberados para completar, chama-se Service Pack, tá? Pacote de serviços, Service Pack 2, beleza? O que eu fiz? Aqui nós temos o SUSE, que é o significado, o Linux está no topo do Linux Kernel, traduzido pela Novell e tal. Aqui são informações técnicas do aplicativo, tá ok? Não se preocupe com isso, que eu trouxe apenas para quem quiser entender de onde vem, para onde vai a situação. E eu vou direto para aquilo que me interessa para concursos, tá certo? Ok? Aqui, ó. Gente, eu fiz o seguinte. Como eu sei que a maioria de nós tem um tempo curto para estudo, eu montei esse PowerPoint com os principais comandos, que são os que são mais utilizados, alguns que estão caindo em concursos. Então eu fiz um pupurri daquilo que é mais tendencioso, mais batalhado, mais trabalhado em cima e trouxe para vocês aqui, perfeito? Então eu vou explicar um por um e depois esse material vai ser disponibilizado para que você possa dar uma estudada, tá bom? Com calma. Então, eu trouxe o comando, eu vou explicar o que ele faz especificamente e vou trazer alguns exemplos de como ele pode ser trabalhado, tá? Um dos principais realmente é o do, né? Este comando exibe informações sobre o espaço usado pelos diretórios. Os diretórios são as pastas de arquivos que você tem. Então, mais ou menos, ele te mostra a quantidade de espaço que você está usando, tá ok? Por isso que está ali, ó. Este comando exibe informações sobre o espaço usado pelos seus diretórios. E aí você pode trazer essa sintaxe, você pode complementar o comando. Então você digita do e à frente dele você coloca, por exemplo, "-a". Mostra também o espaço ocupado pelos arquivos. Se você usar "-b", mostra o espaço ocupado em bytes. E se você usar o "-c", mostra o total de espaço ocupado. Paulão, tá, se você fosse apostar aí uma coxinha, se fosse cair o comando do, é um comando forte para cair, tá galera? Você iria aonde? Gente, ele vai perguntar o C, que é o espaço total. Mas normalmente ele vai te perguntar isso. Por que você trouxe os outros? Porque eu prefiro que você esteja preparado para outras situações, perfeito? Porque a gente precisa tá pronto para qualquer situação. Então o comando do, ele exibe, ele mostra informações sobre o espaço usado pelos arquivos, pelas pastas, pelos diretórios. Tá bom, gente? Vamos lá. O AD Group. Este comando adiciona um grupo ao sistema. O grupo é criado sem usuários. Então você pode criar um grupo e dentro desse grupo trabalhar com ali, ó, o ID. Especifica o GID do grupo sendo criado, o número de identificação, perfeito? Ok? Sempre vai ser lá, ó, o valor do GID será por padrão de 100 a 999. Então você já sabe que existe uma limitação de criação ali, né? Mas é um grupo robusto, você há de convir comigo. Especifica que o grupo a ser criado faz parte da administração do sistema. E ali você pode gerenciar os usuários, você pode controlar os usuários, né? Para adicionar usuários à sua lista. Por quê? Porque normalmente nessas situações empresariais você só tem acesso restrito. Uma tal de intranet que nós já vimos em alguns vídeos anteriores aí, você vai lembrar. Perfeito? Show de bola?
Então o group ele adiciona um grupo, ele permite criar dentro do sistema um grupo de informações para mim, tá bom? Beleza? Vou lá. O CP, este comando faz cópias de arquivo. Paulão, você tá falando aí, velho, de Ctrl+C, Ctrl+V? Tô. Só que aqui por comando. Você vai abrir a tela de digitação de comandos do seu Linux, né? Ah, então quer dizer que eu vou ter que dar comando e enter e comando. Exatamente, é por comando nesse caso específico aqui. Você não está trabalhando em ambiente gráfico, beleza? Por isso que nós usamos esses comandos digitados, ok? Então eu posso dar um CP ali, ó, as opções que eu quero, origem, de onde, qual diretório, né? Qual pasta, qual unidade de armazenamento eu estou tirando e para onde eu vou levar, qual vai ser o destino. E eu tenho essas opções que você está vendo ali, ó. Gera uma cópia de segurança se o arquivo do destino já existir, substituir arquivos existentes. Paulão, velho, é muito mais simples dar um Ctrl+C, Ctrl+V no Windows. Não, tudo bem, mas lembre-se que nós estamos trabalhando com área corporativa. Beleza? E eu preciso que você saiba que existem essas situações, essas variações. O kill. Este comando envia um sinal para um processo, ó, lista o nome dos sinais, fornece o nome do sinal identificado pelo número fornecido, especifica o sinal a ser enviado, onde o sinal pode ser um nome ou um número, especifica o sinal a ser enviado, de sinal é um número, onde o sinal é um número. Esse kill que você está vendo aqui, você tem os processos de ação sendo executados, perfeito? Imagine uma grande empresa onde eu tenho vários setores trabalhando, são os processos dentro de um sistema. Eu posso enviar comunicação específica para um processo através do comando kill. Entendeu? E aí eu sei como está aquele processo, como ele está trabalhando, como ele está se comportando. Então o comando kill, olha lá, esse comando envia um sinal para um determinado processo que está sendo executado. É como se eu mandasse uma comunicação para um setor da empresa. Perfeito? Vou lá. O jobs. Este comando adiciona um grupo ao sistema. O grupo é criado sem usuários também. Beleza? Show de bola? Lista PDIs dos processos, lista apenas processos que tiverem seus status alterados desde a última notificação, lista processo, mostra apenas os processos em execução. Esses jobs aqui também, assim como o outro comando que nós conversamos, ele permite a criação de grupos de processos. Beleza? Eu vou voltar o slide ali em cima só para você acompanhar o negócio comigo. Ó, add group. Este comando adiciona um grupo ao sistema. Perfeito? O grupo é criado sem usuários. Perfeito? O jobs. Este comando adiciona um grupo ao sistema. Esse grupo é criado sem usuários. Porém, aqui no jobs você vai trabalhar com processos. Perfeito? São processos, Paulão, são ações que estão sendo executadas pelo sistema. São ações que estão sendo trabalhadas pelo sistema. Perfeito? O name, este comando exibe informações sobre o sistema para eu saber como está meu sistema, né? Que tipo de máquina que eu tenho, o nome dessa máquina na rede, que tipo de processador que eu tenho. Às vezes você precisa saber que máquina que você está usando, quanto de memória você tem, na rede como ela é chamada. Então você usa o uname, comando uname, lembrando que esses comandos são digitados no ambiente texto, né? Para quem é um pouco mais antigo, assim, é aberta aquela janela de digitação de comandos, você vai lá, dá um barra, digita o comando que você quer direitinho, e aí ele executa a ação e te responde. Não é um ambiente gráfico que nós somos acostumados no Windows, tá perfeito? Ok? Porque no ambiente gráfico tudo isso aqui seria executado com o mouse, né, gente? Seria muito mais fácil. Aqui nós temos o userdel. Eu posso remover um usuário do sistema. Então eu tenho ali no meu sistema os usuários que podem trabalhar, ou que devem trabalhar, e eu posso remover esses usuários, eu posso retirar esses usuários do meu sistema, beleza? Ok? E aí uma vez que ele é retirado, ele não tem acesso mais a informação nenhuma do sistema, ok? Perfeito? Users. O comando fornece uma lista dos usuários atualmente logados. O que é logado, Paulão? São os usuários que estão ativos no sistema, os caras que estão trabalhando no sistema, meu. Então, peraí, eu consigo saber quantos usuários estão ativos na minha rede no exato momento, no presente momento? Sim. Assim como no Windows também você consegue saber. Assim como também se você tiver um aplicativo desses que nós conversamos em vídeos anteriores, sobre comunicação, né? A comunicação empresarial, você sabe quem está on, quem está off. Aqui também você consegue.
Perfeito? O ls lista o conteúdo. ls é para você dar uma listada no que tem dentro da pasta. O diretório é uma pasta, pode ser um HD inteiro, se você quiser, mas enfim. E aí você coloca esse ls e você vê tudo que tem lá dentro. Ele te lista tudo que você tem. Inclusive, olha, isso é importante, inclusive arquivos ocultos. Paulo, eu posso ocultar arquivos? Claro que você pode ocultar arquivos, sem problema nenhum. Perfeito? Lá na nossa aula de Windows você deve ter visto eu falando sobre arquivos ocultos. Tá bom? Bora lá. Zip é o nome mais próximo a nós, gente. Já não é mais aquele cavalo de batalha, né? Este utilitário compacta e descompacta arquivos. Paulão, eu tenho esse aplicativo aí, cara, para a plataforma Microsoft. Eu tenho ele no Windows. Tem, exatamente. Você tem ele no Windows, normal. Certo? E você também tem ele, no caso aqui específico do Linux, sem problema nenhum. Faz o mesmo processo, que é a compactação de arquivo. Lembra de uma coisa só importante. A compactação de arquivo, ela funciona basicamente para arquivos de texto. Toda vez que aparecer áudio, vídeo e imagens, a compactação é muito fraca, quase inexistente. Ele vai compactar alguma coisa, mas vai ser quase nula, tá? As compactações, elas acontecem realmente em arquivos de texto, perfeito? Quer dizer que você está falando de texto, de Excel, exato, Excel, PowerPoint, Word, assim por diante, tá bom? Beleza? Bora lá. Comando pwd. Este comando exibe o nome do diretório corrente. Você vai saber qual diretório você está no momento. Se você, por um acaso, se perder dentro da navegação, dentro da digitação de comandos, você dá um pwd e ele vai te mostrar onde você está, certo? Ele vai te localizar. Se você digitar na frente do pwd "-l" ou "-, lógico, informa o diretório, mesmo que seja um link simbólico. O que é link simbólico, Paulão? Aqueles nomes de pasta que a gente vai criando, uma dentro da outra lá. Ok? Perfeito? Se você se apertar, você tem o /help, o /versão. Tá bom? Beleza? Essa palavra observações aqui era para estar em cima, tá, gente? Foi erro de digitação meu, beleza? Comando PS. Este comando exibe informações sobre os processos que estão executando na máquina. Mostra o processo todo de... Ó, veja bem. Você percebeu que boa parte dos comandos que estão aqui são comandos de controle, né? Que é a finalidade básica desse tipo de ferramenta. Então, por exemplo, se eu digitar um PS -a, e mostra os processos de todos os usuários. Eu fico sabendo tudo o que está fazendo na hora, usuário por usuário. Se eu digitar um A maiúsculo ou -e, mostra todos os processos que estão sendo executados. Mostra a árvore de execução de comandos. Essa árvore de execução de comandos mostra todos os comandos que o cara deu. O cara foi lá, digitou um comando, deu Enter, digitou um comando, deu Enter, digitou um comando, deu Enter. Através do PS, se você usar o -f, ele mostra todos os comandos que foram dados. São comandos para gerenciamento, você está percebendo, né? Gerenciamento de ações. Perfeito? O ping, este comando utiliza um datagrama de protocolo ICMP para testar conectividade. Esse ping também funciona para Microsoft, tá? Para Windows. Esse ping a gente usa para saber se a internet está funcionando. Basicamente é isso. Para você saber se a tua rede está ligada. Você dá um ping lá, é para ele responder. Se ele responder rapidamente, está resolvido. Se ele demorar para responder, se demorar um retorno, é porque provavelmente você está sem internet ou você está com uma oscilação muito grande de sinal. Beleza? Essa é a função do ping. LN opções, origem e destino. Este comando cria ligações, links entre arquivos. Há dois conceitos de ligação nos sistemas Unix. Unix é a linguagem onde o Linux foi desenvolvido, é trabalhada. Ligação direta define mais de um nome para um arquivo. Um arquivo pode ter diversos nomes. O arquivo será removido do disco quando o último nome for removido. Então, peraí, Paulão. Eu posso ter o mesmo arquivo com alguns nomes diferentes dentro desse sistema? Perfeitamente. Para quê? Dentre outras coisas, para segurança. Tá? E a ligação simbólica define o caminho para o arquivo. Ligações simbólicas podem apontar para arquivos em diferentes sistemas de arquivos e não necessitam apontar para o arquivo que realmente existe. Você aponta, normalmente a linguagem simbólica, você pode verificar arquivos de outros sistemas para controle. E aí você pode verificar se o arquivo está em qual máquina ele está, ou acompanhar aquele arquivo na máquina X,
saber se ele está lá, se ele foi deletado ou não foi. Bastante usado na área de segurança. Ok? Beleza? O cat. Este comando envia o conteúdo de um ou mais arquivos para a saída padrão ou para outro arquivo. Então, este comando envia o conteúdo de um ou mais arquivos para a saída padrão ou para outro arquivo. Ele, como eu coloquei ali à frente, gente, o cat ele junta arquivo. Resumindo, ele faz isso. Tá? O cd. Este comando permite ao usuário mudar o diretório de trabalho. A mudança de diretório pode ser feita de forma sequencial, ou seja, eu posso mudar todos os arquivos de uma pasta para outra, de um diretório para outro, tá? De diretório pai para diretório filho ou vice-versa. Ou pode ser feita de forma aleatória, de um diretório qualquer para outro. Eu quero simplesmente mudar de um lado para outro. Claro que você não vai, normalmente, você não vai mudar de um diretório qualquer para outro diretório qualquer. Ele está falando que ele oferece a opção. Ninguém vai usar, né, gente? Se você quer mudar os arquivos de um lugar, você muda de um lugar para outro especificamente. Sempre, você pode ver que todos eles eu estou deixando opções aqui embaixo, para que você saiba que existem com formas de personalizar o comando, de dar uma mexida no comando. Mas eu estou mais atento para a prova, eu fico mais atento a te falar o que o comando faz. Isso é o que mais nos interessa. Tá bom? Principais comandos, o SU, opções de usuário. Este comando adiciona um grupo ao sistema. O grupo é criado sem usuários, fornece um ambiente similar ao que o usuário teria se estivesse iniciado a sessão. Um comando é executado usando os privilégios. Cuidado, que você já viu que eu trabalhei 3 comandos que fazem isso. Só que a diferença do SU aqui, fornece um ambiente similar ao que o usuário. Perfeito? Isso aqui é mais para trabalhar para o usuário, tá bom? Fornece um ambiente similar ao que o usuário teria se tivesse inicializado. Você percebeu que nós temos lá em cima, nós já vimos comandos de criação de grupos para processos e para usuário. São situações diferentes. Processo é para aquilo que está sendo trabalhado e usuário são os usuários que estão conectados. Perfeito? Aqui no SU, você coloca o SU, qual linha que você quer? Eu quero um comando, executa os comandos usando privilégios do usuário especificado, define o ambiente, tal. E aí você escolhe qual usuário você quer definir aquele comando. Aqui, eu quero que o usuário X tenha tal situação. Eu quero que o usuário Y tenha tal situação. Por isso eu coloquei SU, que é o nome do comando, as opções que você quer colocar para ele e para qual usuário você quer aplicar aquele comando. Para qual usuário você está mandando aquela definição. Paulão, então eu posso criar regras diferentes para os meus usuários? Show de bola. Você pode criar regras diferentes para os seus usuários. Usuários podem ter controle total, podem ter controle parcial, só enxerga uma parte da informação ou enxerga tudo. Exatamente isso. O touch. Este utilitário permite alterar a data e a hora do último acesso e a data de modificação de um arquivo. Ela altera apenas a data do último acesso, não cria qualquer arquivo, altera apenas a data de modificação do arquivo. Resumindo, como você pode perceber, esse comando permite que você altere datas dos arquivos. Perfeito? Paulão, peraí, cara, então você está dizendo que eu posso mudar a data de criação de um arquivo de forma assim, aleatória? Pode. Mas e aí, cara, eu posso depois danificar alguma coisa ou mudar de forma proposital? Não, mas mesmo assim existem informações dentro do arquivo com o que é possível, se for preciso, claro, levantar se houve alteração de data, quando houve essa alteração, entendeu? Você tem vestígio do que foi feito no arquivo, tá ok? O name, este comando exibe informações sobre o sistema, tá ali, nada demais, acho que eu já até coloquei isso aqui, viu gente, se não me engano, acho que tá ali pra cima, depois eu vou dar uma olhada, se tiver repetido eu tiro. Find, este comando pesquisa arquivos em uma hierarquia de diretórios. Então olha só, este comando pesquisa arquivos em uma hierarquia. Hierarquia de diretórios são, eu tenho um diretório mãe e vou tendo subdiretórios, que é um dentro do outro, beleza? E eu posso pesquisar arquivos dentro deles, tá? E aí eu tenho essas opções aqui embaixo para variar, para viajar por essas opções. Então, Paulão, se eu tenho lá um arquivo, Paulo, aí eu crio uma subpasta, aula 1, aula 2, aula 3, vou criando subpastas. Eu posso pesquisar dentro delas. Isso, exatamente. O Find permite isso aí pra gente. O grep. Esse comando procura padrões em um arquivo, trata arquivos binários como se fosse arquivo de texto. Esse comando aqui é importante.
imprime somente a contagem de linhas com expressão, define qual padrão deve ser procurado, usando apenas quando a pesquisa usa mais de um padrão. Galera, se atenta principalmente à descrição do que o comando faz, beleza? Este comando procura padrões em um arquivo. O que é isso? Ele procura tudo aquilo que é padronizado dentro daquele arquivo e apresenta para você. Então, se aquele arquivo, o padrão de trabalho dele é isso, e é trabalhar com data e hora, ele vai me retornar as opções de data e hora direito, tá? É para eu ter uma ideia do que aquele arquivo é baseado, ok? Top. Este utilitário exibe informações sobre os processos que estão sendo executados. Mostra a linha de comandos ao invés do nome do programa. Atualiza a tela após o número de segundos, o padrão é 5, e exibe as opções de utilitário. Então, ó, o comando top, esse utilitário exibe informações sobre os processos que estão sendo executados. Nós tivemos lá em cima um comando onde eu podia criar um grupo de processos. Eu agrupava os processos dentro de um comando, para eu saber o que estava sendo feito. Aqui, eu consigo saber o que está sendo executado em cada processo desses. Beleza? O tree, este utilitário lista o conteúdo de um diretório usando o formato de árvore, ou seja, ele me traz linha por linha o diretório. Ele não vai desenhar uma árvore, gente, pelo amor de Deus. Não é isso. É que dentro da tecnologia, quando a gente fala árvore, a gente vai soltando como se fossem ramificações. As raízes vão sendo interligadas. Todos os comandos vão sendo interligados. Tá? Ele tem a mesma função do comando IS, a diferença consiste na maneira como as informações são exibidas. Ele te mostra como se fosse uma árvore genealógica, assim, os comandos que foram trabalhados. Tá bom? RN remove arquivos, não preciso falar muita coisa. É um programa, um comando que vai deletar arquivos, sem muitos detalhes. "-F não pergunta nada de confirmação, "-I pede confirmação. Paulão, muito mais fácil o Windows, velho. Eu vou lá, selecionar a pasta, aperto Delete, vai para a lixeira. Show de bola, concordo contigo. Mas essa condição existe, e lembrando, isso aqui é para quem vai trabalhar no gerenciamento de sistemas. Você entendeu? Você está percebendo que aqui é para gerente de sistema, não é para aquele usuário final. Tá ok? Perfeito? rmdir, este comando remove diretório vazio, eu posso apagar. O anterior eu apagava os arquivos, aqui eu apago as pastas. Beleza? Netstat. Esta ferramenta mostra informações sobre conexões de redes, tabelas de roteamento e estatísticas da utilização da interface. Esse comando você vai ter extremamente parecido, praticamente igual ao Windows. Ele me mostra informações que estão acontecendo na minha rede. Inclusive eu consigo saber quantas máquinas estão conectadas. Eu consigo saber o IP de quais máquinas estão conectadas no momento. Para eu descobrir, por exemplo, se eu estou desconfiado de uma invasão, eu tenho 15 computadores ligados nessa sala, eu consigo, através desse tipo de comando, saber qual é o IP de cada máquina conectada e, obviamente, se tiver 16 ou 17 máquinas ali, eu sei que eu estou sendo invadido. Beleza? ifconfig, nós temos um parecidíssimo chamado ipconfig na Microsoft. O comando é usado para configurar as interfaces de rede, é usado durante o boot, quer dizer, inicialização. Durante a inicialização, para configurar a maioria das interfaces de rede para um estado utilizável. Configurar, gente, é o seguinte: organiza as redes, beleza? Eu posso ter redes diferentes, setores diferentes, interligados, e o fconfig ele organiza todas para trabalhar juntas. É mais ou menos isso, ele é um organizador. Depois disso, sua utilização é normalmente necessária somente durante depurações ou quando for necessário melhorar a configuração do sistema. Uma vez que ele organizou o funcionamento da rede, eu não preciso mais dele, a não ser que aconteça algum problema. Beleza? mkdir cria diretórios, cria pastas, me permite criar pastas. Paulão, sou acostumado lá no Windows, ao botão direito do mouse numa unidade de armazenamento, criar a pasta e vou embora. Show de bola. Aqui é por comando, não se esqueça disso. Separador de comandos. Como os comandos são separados? Basicamente, o separador de comando mais usado é o ponto e vírgula ou ponto e vírgula barra. Você pode olhar aqui nos exemplos que eu coloquei para você. Um separador de comandos permite que o usuário digite vários comandos antes de mandá-los para o sistema executar. Os comandos serão executados de forma sequencial, como se o usuário digitasse um comando e esperasse o resultado. Então você pode colocar
um comando, ponto e vírgula, outro comando. Aqui embaixo tem, ó, cp teste.txt, teste2.txt, ponto e vírgula. Terminou um comando ali. ls é o outro comando. Beleza? Então você tem ponto e vírgula como separador de comandos. Eu posso pôr vários comandos numa linha só para ele executar. E o barra também. É também possível digitar vários comandos em diversas linhas antes do Linux executá-los. Para isso, basta separá-los por ponto e vírgula e barra. E barra, não é ou. E barra. Beleza? Então, Paulão, desses comandos que você deu para mim, eu posso digitar vários numa linha só e ele vai executar um de cada vez? Isso. Para separar comando, ponto e vírgula e barra. Sistema de arquivos. Nós temos dois sistemas de arquivos. Ó. Podemos dividir um disco rígido em várias partes ou partições, onde cada partição é independente das outras, ou seja, cada partição pode ter o seu próprio sistema de arquivos e um diferente sistema operacional. Isso significa que uma partição do disco não interfere nas outras partições. Podemos, por exemplo, instalar o Linux em uma partição e o Windows em outra. Atualmente existem dois padrões que determinam como os dados são armazenados no disco. O MBR é um padrão antigo que só permite 4 partições. E o GPT, que é um padrão muito moderno que permite 128 ou mais partições. Paulão, na boa, velho, você falou partição, o que é isso? O que é partição? Gente, nós temos o disco rígido. Hoje muita gente não usa mais disco, usa os cartões SSD, perfeito? Que são 10 vezes mais rápido que um disco rígido. Mas vamos usar como exemplo o disco rígido, o velho e bom C2 pontos. Show de bola? Beleza. O que muitas pessoas fazem no sentido de organizar? Compra o disco, fisicamente falando, compra o disco lá, e quando instala, divide ele em partes, particiona. Então você tem no seu disco a parte C, a parte D e a parte E, por exemplo. Então a parte C eu instalo o sistema operacional, a parte D eu quero gravar os aplicativos, a parte E eu quero fotos e vídeos. Para quê, Paulão? Se der problema numa dessas partes, se eu precisar formatar o sistema operacional, eu não perco o resto. Eu só perco o sistema operacional daquela partição. Então partição é como nós tratamos a forma como a gente divide os discos de armazenamento. Beleza? Lembrando que existem hoje, fisicamente falando, o HD, que é o disco rígido, o popular disco C, ou os cartões SSD, que são 10 vezes mais rápidos. E aí, como você pode até perceber aqui, mas Paulão, peraí, que vantagem Maria leva se eu instalar no mesmo disco 2 sistemas operacionais? Quando inicia a máquina, tem um aplicativozinho que ele te pergunta qual sistema você quer usar. Você não vai entrar nos dois ao mesmo tempo. Ou você vai usar Linux, ou você vai usar Windows. Então, quando ligar a máquina, aparece uma tela azul para você dizendo, ó, beleza, velho, você tem esses dois sistemas instalados em partições diferentes. Qual você quer acessar? Você vai com a setinha naquele da Enter, ele carrega ou Linux ou Windows para você. Beleza? Aqui está o sistema de arquivo, nome da partição, qual disco que você está, tipo de disco, tal. E aqui embaixo eu coloquei para vocês, caso seja interessante, alguns links que eu uso para consultar conteúdo, tá? Então ali tem várias empresas e várias situações de certificação para você poder acessar caso seja interessante para você. Dá uma pausada ali, copia, beleza? Só que ali, só lembrando que ali o que eu trago são conteúdos para programadores e pessoas que trabalham com isso. Perfeito? Eu tentei direcionar o máximo possível, tá entendendo? Eu direcionei o máximo possível para concurso público para nós aqui. Show? Mas se você quiser abranger um conteúdo maior de informação, tá ali embaixo para você. Aqui tem os diretórios dos sistemas. Diretório binário, arquivos de configuração, os arquivos de dispositivos. Galera, eu não gosto de falar estuda isso ou estuda aquilo, porque eu já trago aqui um resumo daquilo que eu acredito que vai cair na tua prova. Mas aqui, se você não tiver tempo, e eu acredito que você não tenha, vai só nos que estão em negrito. BIM, importante aplicativos binários, diretórios home para diferentes usuários, esse tipo de situação aí, tá? No Linux e Unix, tudo é um arquivo. Diretórios são arquivos são arquivos e dispositivos são arquivos. Dispositivos são geralmente referidos por nódulos, entretanto eles ainda são arquivos. Então é a forma como eles são tratados, tá? Tá ali para você poder dar uma olhada com carinho. Aqui estão as permissões. Nós temos dois tipos de permissão para trabalhar, certo?
Ó, este comando altera as permissões de arquivos, o primeiro comando chmod e o show, né, vamos dizer assim. Este comando permite alterar o nome do dono e do grupo de arquivos. Então você pode alterar as permissões de acesso. Você já entendeu o que quer dizer permissões? As permissões de acesso, beleza? Eu posso escolher quem acessa ou quem não acessa. Paulo, mas se eu sou um usuário normal, eu posso bloquear outro usuário normal? Não, só administrador do sistema que consegue fazer isso. Show? Então às vezes você trabalha em um lugar que tem isso funcionando, você fala, vou dar um chmod ali para mexer. Se você não for cadastrado no sistema como administrador, você não consegue alterar. Aqui eu trouxe algumas questões, também como eu faço nos outros casos. É sempre complexo responder qual a melhor distribuição do sistema operacional Linux. Por isso, depende do gosto do usuário. O sistema que não representa a distribuição Linux é o sistema Intel. O Intel, você sabe que é uma fabricante de processadores. Eles fabricam o Intel i3, i5, i7. Beleza? E o que ele quis dizer aqui, gente? Só para deixar claro. Quando ele fala aqui, é sempre complexo responder qual a melhor distribuição, porque eu já falei para você no começo do vídeo que o Linux, por ser um aplicativo open source, várias empresas fazem o download dele e distribuem, moldam do seu jeito, dentro daquilo que ela considera melhor e distribui ou vende. Então você encontra várias versões, termos Linux no mercado. Perfeito? Você vai encontrar o SUSE, você tem o Calango, o Kurumin, o Ubuntu, existe uma série de versões Linux, beleza? Cada um com as suas particularidades. Por isso que no seu edital foi bem especificado qual que ia cair. Qual o comando Linux usado para criação de diretórios? Te falei. mkdir, diretório. Sobre o comando pwd do Linux, sua exceção em terminal informará o quê? O que esse comando pwd faz no fritar dos ovos, gente? Caminho completo do diretório do local. Beleza? É assim que eu preciso que você esteja... É basicamente assim que as perguntas aparecem, viu, gente? Falou? Vou para outra. O comando Linux usado para listar o conteúdo de um diretório é qual? cd, dir, ls, md, rm. Você tem ali em cima, né? É aquela hora que você fala, rapaz, eu já vi isso em algum lugar, né? Aqui, ó, o ls, beleza? Vamos lá. No ambiente Linux, usando o console, usando a máquina, usando a forma de trabalho normal, podemos criar, acessar e remover diretórios. Qual desses respectivos comandos abaixo tem relação ao enunciado, que permitem criar, acessar e remover diretórios? Vamos lá? mkdir, cd e rm. Perfeito? Beleza? Considere o seguinte comando do sistema operacional Linux: find /name, abre, asterisco, fecha. Esse comando irá encontrar um arquivo asterisco no diretório raiz, listar os atributos dos arquivos e das pastas no diretório raiz, com exceção dos nomes dos arquivos, listar apenas os arquivos e as pastas do diretório raiz, listar apenas os arquivos do diretório raiz, recursivamente listar todas as pastas e arquivos visíveis ao usuário a partir do diretório raiz. Vamos ver aqui? Dá uma pensada aí? Recursivamente listar todas as pastas e arquivos visíveis ao usuário a partir do diretório raiz. Comando find. Beleza? Vamos lá. Em sistemas operacionais Linux, sempre há um usuário do sistema chamado root. Assinale a alternativa que corretamente descreve o que é o root. É um usuário de manutenção utilizado por técnicos para realizar diagnósticos no computador? É um usuário padrão que deve ser alterado no primeiro uso? Serve apenas para editar as configurações do computador? É criado quando executa em modo de segurança? É um super usuário que tem todas as permissões do sistema? Essa pergunta eu trouxe porque eu achei ela muito legal, porque é um termo que cai muito em concurso. Sabe por quê? Olha só. É um super usuário, o root. Beleza? Fique esperto com o root. Tá bom? No sistema operacional Linux é utilizado um símbolo para indicar o final de uma linha, quando você encerra toda a digitação. Eu já te falei que para separar comandos você usa ponto e vírgula ou a barra.
Quando você finaliza a digitação, você não vai usar mais nada, você usa o cifrão. Cifrão indica para o sistema que você finalizou a digitação de comandos que você queria que fossem executados. Beleza? Vamos lá. E aqui eu trouxe para você os símbolos e a descrição de cada um deles. Aspas simples são utilizadas para delimitar o texto dentro delas. Aspas duplas, a contrabarra, o acento circunflexo. Então aqui tem alguns comandos, alguns símbolos que são usados pelo Linux que eu trouxe para que você possa ter uma ideia. Claro que aqui a letra talvez esteja pequena, dependendo do tamanho da sua tela, ou se você tiver pelo celular, mas o conteúdo em PowerPoint será disponibilizado para que vocês possam ter um controle melhor da situação. Beleza? Fechou? Galera, espero que vocês tenham aproveitado, estudem com calma, estudem com paciência, tá bom? E nos vemos no próximo vídeo. Um abraço, gente, até a próxima.